houve uma mudança também em relação ao IPTU. Essa reforma, e esse é um ponto negativo da reforma. Por quê? Porque com a reforma tributária, o IPTU passa a ser uma exceção ao princípio da legalidade. O que quer dizer isso? É o seguinte: o prefeito agora pode aumentar a alíquota do IPTU sem que necessariamente haja uma lei que autorize esse aumento, né? Isso é um retrocesso do sistema tributário brasileiro, né? Pode trazer algumas arbitrariedades em relação à cobrança desse tributo. Esse é um ponto que é importante a gente ressaltar também. Bem, a reforma tributária é um processo legislativo, né, que promoveu uma reforma na Constituição Federal Brasileira, que reforma o nosso sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é considerado um dos mais complexos do mundo e a reforma vem para fazer uma melhora no sentido da complexidade, reduzir essa complexidade, né? O ponto principal da reforma, né, o ponto crítico da reforma é transformar 5 tributos em um só, né? No Brasil nós temos 5 tributos que incidem sobre o consumo e esses 5 tributos vão ser transformados em um único tributo. Essa é a principal característica dessa reforma, atacar a complexidade tributária brasileira. Nós ainda não podemos quantificar esse impacto, mas nós sabemos que a complexidade tributária brasileira afasta a iniciativa empreendedora da economia, né? Causa informalidade, causa riscos, instabilidades econômicas, né? Do ponto de vista do modo que empresas, quando pretendem investir no Brasil, pensam 2 vezes em realizar esse investimento em razão dessa complexidade tributária. Ao reduzir essa complexidade, né, transformando esses 5 tributos, que são o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS, em um único tributo, que chama IVA, Imposto ao Valor Agregado, a gente reduz essa complexidade, né? E reduzindo essa complexidade, espera-se que isso estimule o crescimento econômico por meio da iniciativa empreendedora, né? Hoje nós temos 26 legislações de ICMS e 5.500 e poucas legislações de ICMS. Todas essas legislações serão unificadas em uma única legislação do IVA, que será um IVA dual. Teremos uma contribuição sobre bens e serviços e um imposto sobre bens e serviços. Isso provocará, né, uma simplificação, trará previsibilidade para o empreendedor e, consequentemente, nós esperamos que isso promova um incentivo para essa iniciativa empreendedora e para o crescimento e desenvolvimento econômico do nosso país. Reduzindo a complexidade tributária, mais empresas passam a estar disponíveis, né? Mais empresas tendem a iniciar suas atividades. Mais empresas trabalhando, isso representa também um maior número de empregos, uma maior geração de empregos, né? Maior geração de empregos, mais recursos na economia, mais crescimento e mais desenvolvimento. Isso é o que nós esperamos dessa reforma tributária, né? Esse processo vai ser um processo gradual e lento, né? Hoje nós temos, a reforma prevê um tempo para que ela seja implementada, né? Que ocorre a partir do ano de 2026 e ela será concluída em 2033, né? Durante esse processo, a gente espera já colher alguns frutos, né? Alguns benefícios desse processo. Hoje, quando o cidadão vai a qualquer estabelecimento comercial ou contrata qualquer serviço, ele não sabe exatamente o quanto que ele está pagando de tributo, né? E nesse sentido a reforma traz uma vantagem, que é a transparência. Esse tributo vai ser calculado com uma alíquota que ainda vai ser definida pela lei complementar que vai regulamentar o tributo, mas essa alíquota vai incidir sobre o valor do produto ou do serviço, né? Então o cidadão brasileiro, ele terá uma previsibilidade, ele saberá exatamente quanto ele está pagando de tributo sobre o consumo. Isso é uma vantagem grande para o nosso cidadão e para a economia de forma geral, para as pessoas de forma geral. Bem, essa reforma ataca a complexidade do sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro tem outros aspectos que precisarão ainda ser corrigidos, né? Ele é um sistema considerado injusto. Por quê? A maior parte da carga tributária está nos tributos sobre o consumo. Essa reforma vai transformar 5 tributos sobre o consumo em um. Então ela vai simplificar. Mas a gente não está esperando que ela vai reduzir a carga tributária,
né? O tributo sobre o consumo ainda tenderá a ser elevado, né? Uma futura reforma, uma outra melhoria do sistema tributário brasileiro seria reduzir esses tributos sobre o consumo e migrar essa base tributária sobre os tributos sobre a renda e reduzir também um pouco dos tributos sobre a folha de pagamento. São duas necessidades que ainda nós teremos que resolver, dois problemas futuros que nós ainda precisamos resolver, né? Isso é importante porque, como o tributo sobre o consumo, que a maior parte da tributação brasileira está nesse tributo sobre o consumo, que permanecerá no IVA, as pessoas que têm menos renda, elas são obrigadas a consumir todo o seu orçamento, né? Então, proporcionalmente, elas pagam mais tributos do que aquelas pessoas que têm menos renda. Então, isso é uma questão que ainda nós precisaremos resolver no futuro. Houve uma mudança também em relação ao IPTU. Essa reforma, e esse é um ponto negativo da reforma. Por quê? Porque com a reforma tributária, o IPTU passa a ser uma exceção ao princípio da legalidade. O que quer dizer isso? É o seguinte: o prefeito agora pode aumentar a alíquota do IPTU sem que necessariamente haja uma lei que autorize esse aumento, né? Isso é um retrocesso do sistema tributário brasileiro, né? Pode trazer algumas arbitrariedades em relação à cobrança desse tributo. Esse é um ponto que é importante a gente ressaltar também.